Pode ser? Então a gente vai ter uma aula teórica, prática, ou então só prática mesmo. Vai depender aí dos dias. Para os alunos aí que tiver alguma coisa para dar manutenção e tal, pode trazer. Pode trazer notebook, pode trazer smartphone. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as peças que tem, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as peças que tem nos aparelhos. Então a gente tem uns aparelhos aqui, a gente pode desmontar eles aí. Pode deixar esse minuto. O meio que você tava naquela aula passada do telefone caiu? É? Tava pegando a parte de baixo. Oh. Aí, ó. Tô no meio do Insta, que eu vou pesquisar uma coisa, quer ver? Não funciona nada. Não funciona nada. Oh, e falou que ele não cair, você deixou cair bem. Caiu duas. Caiu duas vezes, não, deixa eu pegar o ônibus lá embaixo. Caiu de de novo. Isso é primeiro, né? Tem que trocar na tela do. Esse aqui tem até o chip aqui, Leo. Ele deve pensar, não. Esse até o chip. Davi. Deixa eu aqui, ó, assim, procurar. Então, ó, nas páginas aí. É ruim, né? Nas páginas aí, começando aí da página. Fala de mano. Ah, Você esqueceu? beleza. Dá pra trocar? Tá, os meninos trocam aqui pra nós. Liga ele. Aí antes eu usava os botãozinhos aqui embaixo. Tem que ser agora. Agora não faz nada. Agora tem que ser com um gesto assim, ó. Você roda assim. Ah. Aí. Só funciona assim. Realmente tá pequeno. Você comprou aonde? Na internet. Mas você procurou pelo telefone? Eu coloquei um modelo. É isso mesmo. Tá certo? Dá a impressão que é pequeno, é isso mesmo. Então tá. Quando veio fora, ainda foi num lugar. Vocês vão instalar pra mim. Trocar o vídeo aqui da câmera, a lente da câmera. Então aí, ó, daqui a pouco vocês trocam pra mim. Tem que abrir todo? Não, nós vamos tirar essa câmera, tirar esse vidro aí sem abrir. É só o vidro. É só o vidro. Então, gente, ó. Aí na página 18, unidade 3, vai falar sobre resistência, tensão, corrente. A gente já estudou pra caramba isso aí lá na eletrônica. Vai falar sobre como utilizar o multímetro. A gente também estudou isso aí pra caramba lá. A questão das técnicas de microsoldagem, também já estamos sabendo sobre isso aí, né? Troca de base de carga, não pode pôr muito calor, se queima, né? Proteção, proteger o componente, né? A gente tem a fita Kapton ali, a gente tem que passar a fita Kapton ou fita alumínio, né? A gente vai proteger. A utilização de pasta de solda para remover ou colocar o componente, já expliquei isso aí. E dentro da própria sala de aula a gente está utilizando os treinamentos, né? A fita, essa fita aqui de alumínio aqui, ó. Passa aí. Falei não sei se foi na aula passada ou retrasada, eu falei sobre os materiais, né, que você tem que comprar. Que é fita Kapton, fita de alumínio. Falei sobre a placa ativadora de bateria. Falei sobre os dockzinhos lá, que faz o teste da base de carga, né? Aquelas plaquinhas lá. Então, se você tiver como providenciar, providencia. Se não tiver, não tem importância. Falei sobre fluxo, falei sobre pinça, já falei sobre isso. A questão do reflow, a gente já viu lá para notebook, como é que funciona o reflow e o rebal, que serve também para smartphone. E aí a gente não falou sobre os componentes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os componentes aqui.
essas aulas que a gente vai ter agora para frente, peço a vocês, se tiver algum aparelho para trazer, para manutenção mesmo, a gente vai perder aí 2 horas, 40 minutos, 1h30 para olhar um aparelho. Lá nas aulas de treinamento a gente não tem tanto tempo para isso, né? Pequeno. Isso. Então vocês já podem trazer, pode esquecer a aula de treinamento aí, vocês podem trazer na aula normal, beleza? Podem já largar o treinamento de lado aí e já trazer para nossas aulas de sábado. Deixa eu só ligar aqui o... Eu tô pegando um montador ali no vizinho da Eu fui meio estressado no tapão no CPU. Quebrou. Aí eu fui ligar, deu 6 bits. Aí eu fui ver, era problema na placa ou no processador. Aqui tá. Então, ó. Vai estragar o computador todinho. E a cruz da Dell ainda. Se desmonta assim, ó, não precisa nem falar tudo. Então, ó, os componentes que a gente vai encontrar no smartphone, que dão defeito, que a gente mais dá reparo, né, que a gente mais troca, substitui. Então eu tentei relacionar todos aqui. E aí a gente vai ler, estudar eles aí. Eu tenho um smartphone aí, deixei na mesa todo mundo aí. Eu vou entregar a chavinha, vocês podem abrir aí, beleza? Então, ó, vou falar sobre o processador. O processador é o cérebro de tudo, né? Então a gente já viu lá em processador, lá em manutenção de computadores. E aí a gente entendeu que o processador é o que faz tudo no computador. E não é diferente no smartphone, né? Então o processador no smartphone é responsável por executar as instruções dadas, né? Então, se eu peço lá para fazer algum exemplo, abrir o WhatsApp, o processador que vai fazer isso. Ele que vai executar essa instrução que você solicitou. Em smartphone não é muito comum a gente trocar processador. Em computador já é comum a gente trocar um processador, né? Quando a gente quer fazer um upgrade, né, aumentar, colocar um processador melhor em computador, notebook, a gente consegue fazer isso. A gente pode ir lá, tirar o cooler, destravar lá o boxzinho lá e a gente pode substituir o processador por um mais veloz, um melhor, né? Isso em computador e notebook. Já em smartphone eu não consigo fazer isso. Não dá para mim fazer essa substituição, essa troca. O software do smartphone ele está condicionado aos periféricos que tem lá dentro. Né? Tá condicionado aos periféricos e tal. Os equipamentos, ou seja, os componentes que estão lá, estão condicionados a um tipo de processador, a uma memória RAM ou memória ROM. Então, nesse caso aqui, eu não posso tirar um processador, exemplo, um octa-core lá 2 ponto alguma coisa e colocar no octa-core 1 ponto alguma coisa, né? Então, no smartphone a gente não tem isso aí de trocar processador, essa forma de ficar trocando, vamos substituir, vamos colocar um processador melhor. A mesma coisa acontece com memória RAM, né? Eu não consigo estar substituindo, vou tirar essa memória RAM aqui e vou colocar outra. Não tem esse hábito. Conseguimos fazer isso? Tem como fazer? Tem. Mas o aparelho, o smartphone, o software está condicionado àquela configuração. Ele não vai nem aceitar, no caso. Dependendo, não vai nem aceitar. Então está condicionado àquela configuração. A gente consegue fazer a substituição da memória ROM, que é o de armazenamento. Mas para fazer isso aí tem uma série de procedimentos. Não é simplesmente eu vou tirar a memória ROM e vou colocar outra. Exemplo, se vocês acompanharem na internet, o pessoal costuma fazer muito de iPhone. Tira lá a memória do iPhone de 64 GB e coloca uma de 128. Mas existe um procedimento para isso aí. Não é tão simples. Eu tirei uma e colocar outra. Não é igual ao computador, não. O computador é bem simples, né? Tirei um e colocou outro. Não é assim não. Eu preciso tirar a memória,
tem um bloqueio, eu preciso desbloquear essa memória lá para o aparelho aceitar, e aí dessa forma eu tiro a memória de 64 e coloco uma de 128, beleza? Então dá para fazer isso? Dá. É costume o técnico fazer isso? Não, é muito difícil. Para iPhone os técnicos têm o costume de fazer isso. Por quê? Primeiro o aparelho tem um valor agregado, né? Tanto para revenda, né? Um usado ou um novo, o que for, tem um valor agregado. Eu consigo um valor, exemplo, um iPhone 8 de 64, o preço é diferente do 8 de 128 GB. O de 128 é mais caro, né? Tem um valor maior. Beleza? Então, para iPhone, a gente costuma substituir a memória ROM. Beleza? A memória RAM não. Esquece. Então, vocês viram que é totalmente diferente do computador. Tem as mesmas peças que tem no computador, de forma diferente, né? Mas tem o mesmo nome, que é RAM, ROM. Mas eu não consigo estar substituindo isso aí, não. Beleza? Bateria, né? Então, bateria de smartphone, eu já falei sobre isso, inclusive eu falei numa aula online, né? Quando eu falei lá sobre bateria de notebook. Bateria de smartphone é um problema, muito problema mesmo. Eu disse para vocês, aconselhei vocês, se vocês forem trocar bateria de smartphone, procura bateria original. Eu não aconselho vocês a utilizar bateria paralela. Vocês vão ter um problema aí se vocês vão utilizar a bateria paralela, certo? A bateria paralela costuma inchar, ela estufa, incha, né? E também costuma não durar muito. Então, se for substituir bateria de smartphone, procura a bateria original, beleza? Eu já tive problema de instalar uma bateria paralela, a bateria inchar, e aí dessa forma estufou e aí quebrou a tela. Então eu tenho aí dois prejuízos. Uma que é a bateria e dois que é a tela. Então procure instalar a bateria original, beleza? Sistema operacional. Então, sistema operacional, no caso o Android, né? O Android a gente tem várias versões aí, né? A gente tem o Lollipop, tem o KitKat, e aí tem a versão 6.0, 4.1, né? Vai avançando 6, 7, 8. Dependendo do Android, se for muito antigo, não tem mais suporte, não tem mais atualização, beleza? Então eu tenho várias versões aí do Android. Eu consigo, exemplo, esse smartphone que está aqui na mesa, eu consigo instalar uma versão e outra? Consigo sim. O aparelho mais novo eu consigo fazer isso. Quando o aparelho é mais antigo, eu não consigo colocar uma versão mais nova, ele não aguenta. Eu posso até colocar, vai virar uma trava, vai ficar travando, lento, e arruma aquele batedor, aquele rolo, e não dá certo. Então os aparelhos mais novos eu consigo tanto colocar um Android mais atual como um antigo. Quando a gente instala o Android mais novo, dizemos que a gente fizemos um upgrade. Quando a gente regrede, a gente volta para trás, né, regride, a gente está fazendo o downgrade. Beleza? Então vocês vão ver muito na internet, não sei o que faz downgrade. Downgrade é o que? É voltar à versão mais antiga. Beleza? Por que a gente faz o downgrade? Exemplo, Jean Carlos tem um smartphone e aí ele esqueceu a senha de tela, aquela senha de proteção. Aí Jean Carlos vai e manda formatar. A gente vai lá, faz o HR. A palavra HR, gente, é hard reset. Vocês vão ver muito isso aí, é uma abreviação. HR é hard reset. Então eu vou lá e dar o hard reset lá no aparelho, reseta o aparelho zero. E aí vocês sabem que o aparelho, na hora que ele vai iniciar lá, né, todo limpo, todo zerado, padrão de fábrica, ele vai pedir a senha da conta Google que estava configurado no aparelho. Isso aí, todo aparelho está pedindo isso agora, não tem jeito, sai fora disso aí não. E aí existe um procedimento que a gente chama de FRB. E aí, dependendo se o Android for mais novo, ou seja, mais recente, não funciona. Porque a ideia é, eu tenho esse bloqueio, essa proteção,
E nós, brasileiros, vamos lá e burlam essa proteção. Tá fugindo dela. Fugindo dela. E aí, à medida que vai atualizando, eles vão melhorando essa proteção. Pô, velho, o cara descobriu a forma, então vamos mudar. Aí muda. Aí o brasileiro vai lá e descobre outro jeito de fazer, de burlar. Entendeu isso aí? Então o fabricante está de um lado tentando restringir, ou seja, bloquear ou dificultar isso aí. E nós brasileiros do outro lado burlando isso aí, procurando métodos e formas de burlar isso aí. Certo? E aí acontece o seguinte, se eu tenho um Android mais recente, a proteção, ou seja, tipo, o nível de dificuldade para fazer esse FRP é maior, muito maior, certo? E aí o que a gente tem que fazer? Dependendo se a gente não conseguir, a gente tem que fazer um downgrade. A gente tem que colocar uma versão mais antiga. Puxa para uma versão anterior, que o nível de proteção é menor. A dificuldade ali é menor, certo? Então a gente faz o downgrade, desbloqueia o aparelho e aí a gente atualiza fazendo o upgrade, colocando uma versão mais recente, depois que desbloqueou. Entenderam isso aí? Tranquilo? Microfone, gente. No aparelho, todos os aparelhos que vocês vão pegar vai ter 2 microfones. Normalmente fica um, eu vou deixar vocês abrir, vocês vão olhar. Normalmente fica um embaixo e fica um microfone em cima. Beleza? Um microfone é para filmar, na hora que você filma, ele faz a gravação da voz, capta a voz quando você está filmando. Ok? Esse mesmo microfone, ele é utilizado para o Viva Voz. Então quando você põe o aparelho do Viva Voz, ele aciona. Quando você coloca na função normal, que é usar aqui, ó, é outro microfone que capta a sua voz. Então tem 2 microfones. Um microfone para ligação. Nós você está conversando com a pessoa. É um microfone. Quando você tira da orelha e coloca no Viva Voz, é outro microfone. Beleza? Ou então eu posso ter um microfone que faz as 2 funções. Isso pode acontecer. Mas normalmente, vocês vão abrir os aparelhos aí, vocês vão ver que tem 2 microfones. Beleza? Então toda vez que vocês forem fazer o teste no aparelho ou manutenção, faz o teste de ligação para ver se vai funcionar, se o microfone vai funcionar, coloca no Viva Voz para ver se o microfone responsável pelo Viva Voz vai funcionar. Beleza? Então sempre vocês fazem esse teste. O microfone normalmente são 2. Beleza? Aqui eu coloquei auricular. Auricular é esse alto-falantezinho que você põe aqui no ouvido, que você ouve a pessoa falando. Então tem um aparelho que vai ter 2 alto-falantes. Um que é auricular e o outro, quando você roda um vídeo, alguma coisa assim, sai o som. Ou a campainha. Certo? Então normalmente eu vou ter esse, que eu ouço as pessoas falando, e o outro quando eu coloco um vídeo no YouTube, ou a campainha. Certo? Então esse que a gente ouve, a gente chama de auricular, alto-falante auricular. Beleza? Tranquilo? E aqui o alto-falante normal, que funciona a viva voz, ou a campainha, quando toca alguma coisa, ou até um vídeo no YouTube, é ele que funciona, é ele que ativa. Eu posso ter, exemplo, aquele Motorola ali, eu tenho só um, que tem a função dos 2, que é auricular e viva voz. Pode acontecer também, beleza? Então a gente vai olhar aí, a gente vai ver aí que dependendo do aparelho eu vou ter 2 ou eu vou ter um alto-falante só. Tranquilo? Motor Vibracal, né? Um motorzinho que tem aí, ele tem um pesozinho aí dentro dele, e a hora que ele gira, ele dá uma vibrada por causa do peso, a diferença. O peso ele não é uniforme, não é certinho, ele tem uma falha. E aí, ele, na hora que ele gira, ele dá essa vibrada aí, beleza? Aí a gente vai ter as microchaves, que é chave de volume e botão power. Essas microchaves também dão defeito, né? Costuma danificar. Base de carga, que é a porta USB, né? A gente chama de base de carga. Se eu tiver uma plaquinha ou flexzinha, a gente chama de dock flex. Então, ó, deixa eu ver se aqui tem um dockzinho aqui. Dock.
Não, acho que aqui não tem nenhum não. Vocês vão abrir o aparelho pra mim? Deixa eu dar um blocozinho. Aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó, a gente chama de dock. Beleza? Isso aqui é um dockzinho. Dock de carga. Ela completa assim no carro. Ela completa. Dockzinho de carga. É daquele que eu comprei naquele mesmo Moto G3. É o mesmo, né? É uma plaquinha, vem com a base, vem com as antenas e vem com o microfone. Então isso aqui a gente chama dock. Passa pro pessoal aí. Dock de carga. Isso aí tem que trocar esse dock inteiro. Sugiro a vocês a trocar o dock inteiro. É. Vai te dar menos trabalho e é mais viável. Você vai comprar uma base de carga, é barato, certo? Mas você tem que arrancar a basinha, soldar nesse dockzinho aí. Corre risco de danificar alguma coisa e tal. Se você comprar o dock, você vai pagar 15 a 20 reais, dependendo 10. E aí você só chega e encaixou. Beleza? Normalmente a gente troca o dock quando a base de carga é tipo C, que dá mais trabalho para substituir, para arrancar e colocar uma nova. Beleza? Tranquilo? Então se eu tenho uma placa, vamos lá. Se eu tenho essa placa nesse esquema, onde que a base de carga vem na placa, eu vou trocar a base. Se eu tenho a placa que usa aquele dock, que no caso dessas placas aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a placa e aí eu conecto um flex que vai lá para baixo, lá no dock. A gente troca o dock. Beleza? Dock de carga. Antena de Wi-Fi. Então tem tem aparelhos que vêm com a antena Wi-Fi, né, separada. Esse cabinho aqui, gente, ó. Tá vendo esse cabinho aqui, ó? Esse cabinho aqui é o cabinho da antena. O sinal sai daqui de cima e vai lá para baixo. Aí lá embaixo tem o dock. Ok? E o dock normalmente ele é conectado lá nas partes de plástico que fazem a antena do aparelho. Beleza? Então isso aí também pode dar defeito. Pode dar defeito nesse cabinho, pode dar defeito lá na parte traseira. Por que dá defeito? O cliente deixa cair, certo? Pega oxidação e aí pode acontecer de dar defeito. Aqui eu coloquei os conceitos de processador, o que é processador, como é que a gente quais são os melhores processadores hoje em dia. É o Snapdragon 865+, né? Eu coloquei aqui. O que faz um processador ser bom? Seria a questão da frequência, né? Então, quanto maior a frequência do processador, melhor, beleza? Aqui eu coloquei sobre memória RAM, o que é memória RAM. Atualmente, para um aparelho ser para um aparelho que tem uma memória RAM de 4 GB é considerado razoável, né? Bacana. Aparelhos que têm uma memória RAM abaixo disso aí já é considerado um aparelho mais ruim, né? Então, para se considerar um aparelho que tem uma memória RAM boa, seria mais ou menos 4 GB. Beleza? Então, se eu tenho um aparelho aí mais ou menos 4 GB, ele é considerado um aparelho bacana. É lógico, né? Levar em consideração também o processador. Senão não adianta nada, né? A memória ROM não deve levar em consideração a memória ROM. A memória ROM é só armazenamento. E não melhora no desempenho do aparelho. Isso aí vocês já estão sabendo, né? Todo mundo já sabe. Isso não é só para smartphone, não. Também para computador. O espaço, eu tenho exemplos. Me chegou aqui ontem. Ô professor, tem lá um notebook que tem 1 TB de HD, é bom? Eu falei, moço, 1 TB não vai fazer muita diferença no desempenho do computador. Para mim, um computador com HD de 1 TB, para mim, o que vocês têm que verificar é o processador e verificar a memória RAM dele. É isso que vocês têm que verificar. Exemplo, eu disse para ele o seguinte: eu prefiro ter um notebook que tenha lá, sei lá, 256
mas que tenha um processador bacana e uma memória bacana do que ter um notebook que tem lá 1 TB de HD, mas não tem uma memória bacana e um processador bacana. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Pra gente, no smartphone faz diferença, porque a gente hoje, 32 GB de ROM não é pouquinho, não é? Mas não melhora o desempenho do aparelho se eu tiver um de 128, não. Ele vai ficar mais rápido por causa disso, não. Não vai. Né? Tranquilo, gente? Então, a memória ROM é o espaço de armazenamento, né? A memória que é utilizada para salvar fotos, vídeos, né? Então, o aparelho que tiver uma memória ROM maior ou menor, não vai influenciar no desempenho dele, não. Beleza? É fixo. Ó, Stock ROM. Stock ROM ou Fuel é o software oficial do aparelho. Beleza? Embora tenha um site chamado Stock ROM. Então, se vocês for fazer a reinstalação do Android, vocês têm que procurar o Stock ROM. Beleza? É um site, né? Que pega Tem o site, mas eles deram o nome para o site para a ROM. Entendeu? A ROM oficial do aparelho chama Stock ROM, mas tem um site com esse nome. Beleza? Entenderam agora por que chama Stock ROM o site? Então a ROM oficial do aparelho chama Stock ROM, mas existe um site que chama Stock ROM. Então a Stock ROM é o firmware ou o software oficial do aparelho. Beleza? Vamos lá, gente. Se vocês for fazer a reinstalação da ROM em qualquer aparelho, exemplo, eu tenho esse aqui, esse Motorola, esse Z Play, e aí eu preciso da ROM oficial, que é Stock ROM. Tem um site com esse nome também, beleza? Eu posso achar a Stock ROM dele e instalar, ou eu posso achar uma ROM modificada, né? Exemplo, para quem compra o aparelho lá na operadora Vivo, claro, vai vir lá a logo da Claro, a logo da Vivo. Tem alguns profissionais também, desenvolvedor que modifica, coloca algumas coisas, faz umas modificações. Então, a ROM oficial chama Stock ROM. E aí eu posso achar a ROM que não seja oficial, que não veio direto do site do fabricante, que é a Motorola. Isso acontece para Samsung, para LG, beleza? Então na hora que vocês for procurar a ROM, procure a Stock ROM, que é a ROM oficial. Beleza? Mas o que é essa Stock ROM no aparelho? A Stock ROM é um software. É o arquivo de instalação do software. A gente pode dizer que seria o paralelo a BIOS no notebook? Sim, posso dizer. Beleza? Bateria de smartphone, todo mundo já sabe, né? Elas são fabricadas de lítio, íon e lítio. Substitui a bateria antiga, a sua que era de zinco, carbono ou alcalina, ou níquel cadmio, né? Antigamente tinha a zinco traz carbono, ou alcalina, ou a níquel cadmio. Beleza? E aí hoje foi substituído pela íon lítio, que é a bateria que tem um armazenamento maior, o material consegue armazenar uma quantidade maior de energia. Em média as baterias têm uma tensão lá de 3.8. Vocês já sabem que a mínima é 3.7 e a máxima é 4.2. Vocês podem pegar a bateria aí e ler. Toda a bateria, gente, vem acompanhar essa informação. Ó, 3.8. vou ver aqui, ó. 3.8. Cadê uma que tem toda a informação? 3.8 é o que ela fornece para o aparelho, no caso, né? Hã? 3.8 no caso é o que ela fornece para o aparelho, né? Sim, é a média, viu? Então, ó, a máxima aqui dessa aqui é 3.8, que a média dela é 3.8, mas ela pode chegar até 4.3. Passa aí. Essa aqui também é a mesma coisa. Passa para os meninos ver aí.
evitar, e vocês vão passar para os clientes seus, evitar a bateria chegar a 0%. Beleza? Todo mundo sabe, se a bateria chegar a 0%, o aparelho não consegue carregar. Ele identifica que como a bateria estivesse com problema. Então pode acontecer de vocês pegarem um smartphone que ele não está ligando e também não consegue carregar. Dessa forma, vocês têm que verificar lá se a bateria está com a carga mínima, que seria 3.7, abaixo disso aí ele não liga, ele não consegue ligar e ele também não carrega a bateria. Ele não vai carregar. Ele identifica que a bateria está com algum tipo de problema. Beleza? O ideal é manter o aparelho lá entre 10% e 20%, quando ele estiver descarregando. Chegou em 10%, coloca para carregar. Beleza? Todo aparelho dá essa informação, né? Chegou 10%, dá a informação, coloca para carregar. Beleza? As baterias têm lá os miliamperes, né? Toda bateria tem lá a sua tensão e tem sua corrente. A corrente vem escrita na faixa de miliamperes, né? Exemplo, essa bateria aqui tem 5.000 miliamperes, que quer dizer quantos amperes? 5 amperes, né? 5 amperes. E aí existe uma régua, fórmula. Se eu quero saber quanto tempo que essa bateria fica ligada, eu preciso saber qual é o consumo desse aparelho. Pessoal, esse número aqui, ó, isso aqui é baseado em hora. Esse consumo aqui também é baseado em horas. Beleza? Tranquilo, ó. 5.000 miliampere horas. O Hzinho que é de horas. Beleza? E aí toda bateria vai vir escrito aí, ó. Essa aqui mesmo é de 2.800 miliampere horas. O Hzinho é de horas. Beleza? E aí, se eu quero saber quanto tempo esse aparelho vai ficar ligado, exemplo, é um aparelho que consome 500 mAh, é só pegar 5.000 e dividir por 500, que vai dar 10 horas. Beleza? Essa continha aí todo mundo já sabe. O sistema operacional eu já falei, só é a questão da ROM. Se eu quero fazer a instalação de uma ROM, eu vou procurar a ROM oficial, que é Stock ROM. Vou lá baixar ela, bonitinho. Tem um site chamado Stock ROM, eu posso entrar no site e baixar. Se eu não achar na Stock ROM, eu tenho fóruns aí, eu posso correr atrás desse fórum aí. Baixar o arquivo que a gente chama de ROM para fazer a instalação no aparelho. Eu já falei sobre os alto-falantes comum, auricular. Pessoal, temos um smartphone aí, eu vou entregar para vocês. Vocês vão desmontar e vocês vão identificar as peças, né? O que é auricular, o que é alto-falante. Então aí, Diogo, podem desmontar aí e aí vocês vão identificar as peças. Tem chave aí, né? Tem chavinha. Vou mandar ver isso, hein? Sem medo de quebrar. Quem é que assinou aqui já, gente? Giancarlo assinou, colocou o telefone. Samuel, Vitor. Como assinou? João Lucas. Vou pegar a caneta aqui, João. Aqui, ó. É, entrega dele. Levanta um pouco mais. Correto mesmo. Ó. Aqui é o nosso auricular. É aqui também. Esse aqui tem uma falante também, ó. Tá vendo? Esse aqui é um falante. É que sai as músicas, o áudio do YouTube, sai por aqui. E esse aqui é uma falancinha auricular, que a gente põe aqui, ó. Beleza? Aqui.
E aí o seguinte, a gente tem um parafuso Mas aqui, quem ó. vai pro você? Não, Um parafuso aqui. Você vê se não soltar, você põe de novo. Vê se ele sai. Aqui a gente levanta, Você consegue levantar. ó. Levantou também? Levanta. Puxa, levanta. Esse aqui é o microfone. O microfone tá aqui, ó. Beleza? Microfone. Aqui é o do Touch Split, Pega o Flex com Touch. sai, já sai. Beleza? E aí agora é só puxar a placa, levantar a placa. Pega aqui Beleza? assim pra cá, que é mais fácil. Só de um lado. Beleza? Esse aqui no canto esquerdo. Esse aqui é o flex dos botões. Ele tá soldado. Nesse caso aqui, a gente tem que. Ele é colado aqui, ó, dupla face. Vê? Você sai de um lado e ele já sai. É, pronto. Aqui também é um dupla face, ó. O auricularzinho. Como é que é? Vou tirar ele aqui. É. Não sai não. Seria Pronto. o microfone. Aí. Né? Aqui é a câmera traseira. Aqui é a câmera dianteira. Aqui é os botões de ligar e volume. Ok? Isso aqui é a nossa auricular. Ele mexeu, Isso aqui é o nosso mas não. alto-falante externo. Beleza? Tentar um pouco mais. Aqui é os slots de chip operadora, né? Motor vibracal, microfone. A parte de carga de manhã. A baixa de carga é esse aqui, ó. Olha aí, conectando direto ao falo. Ele conecta direto na placa, né? A baixa de carga. Eu falo que ele tinha um. Alto-falante com Não, ele estava conectado muito aqui assim. Não, não. P2, né? Estava só encaixada. Ah, Estava encaixada na carcaça aqui. Aqui, Aqui, ó. Esse aparelho aqui. Esse é. A base de carga está aqui, tá vendo? Base de carga, câmera está aqui. Esses flex aqui, ó, é o flex do LCD, do touchscreen, né? Touch. Essa aqui é a câmera Esse aqui não é. Você pode botar dianteira, nele. tá arregaçada aí. Ele aqui pra você abrir, você pode pegar duas vezes no chão. Vou Ele tirar não aqui, abre. acesso ao Não microfone. sai não. Opa. Aí eu só pego de um lado que eu levanto, para puxar aquilo aí, para puxar o outro eu levanto. Aí. Pronto. Ele passa, é caminho, né? Tem um imã aí. Esse cabinho aqui, ó, É para não ligar os dois. é da antena, viu? Ele sai daqui, ó, ele vai cá, sai daqui, passa aqui. Não pode desligar os dois. Conecta aqui. esse vai ser E aqui, ó, Você ele sozinho. transmite pra cá o sinal. E aí, ó, que a gente encaixa aqui a carcaça. Aqui, ó, encosta aqui, tá vendo? Aqui, ó, motor vibracal. Aqui é o alto-falante normal, externo, né? A auricular tá aqui, ó. Vou tirar a placa, vai estar de baixo. Ó, Vou soltar a placa aqui. soltou foi dos dois. Tá? Isso aqui é só desencaixar, beleza? Ele encaixado, ó, desencaixou. Nem encaixa, né? Pronto. Todo solto. né? O auricular tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o Esse aí auricular. você pode jogar na parede que eu quero ele sair. Então, auricular, falante, vibracal. Aqui é onde é que é a conexão das antenas. Isso aqui é um flash. Tem um flashzinho aí, tá vendo? Beleza? Câmera dianteira. Esses sensores aqui, ó, são sensores de proximidade. Beleza? Câmera traseira, que é essa câmera aqui. Isso aqui é filtro de operador, ó, filtro de frequência. Esse aqui e esse aqui, ó, filtro de frequência. Beleza? No caso desse bichinho aqui, como é que fala? No caso desse aqui, para abrir ele, a gente precisa tirar essa tela aqui, ó. Já está até aberto. Para abrir ele aqui, a gente tira essa tela, ó, desmonta. Já desencaixa aqui. Esse vai passar por trás, pronto. Já está desmontado. Mas para desmontar, a gente tinha que tirar essa tela. E aí vem com os parafusos aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tirei os parafusos, tem acesso à placa. Vou tirar a placa aqui. Vamos lá, ó.
base de carga, microfone, tá aqui, tá vendo? Microfone, câmera traseira, beleza? Aí aqui, ó, vibracal, alto-falante, auricular tá aqui, ó, tá vendo? Tá protegido. Então esse aqui é os contatos do auricular. O auricular tá aí, tá vendo? Beleza? Vamos lá, gente. Ó, motor vibracal é esse aqui, né? É diferente isso. É, motor vibracal. Auricular tá aqui, ó, é um alto-falantezinho. A gente consegue medir ele. É só pegar o motivo e colocar na escala de continuidade. E aí, conecta aqui e Tá aqui. bom, Sabe se tá bom ou se tá ruim. Pegar o motivo que tá ali. A gente não vai chegar muito lá. Não, isso aqui é câmera. Isso aqui é Aqui, a ó. câmera. É a câmera. Então, auricular, eu vou colocar aqui, ó, na escala de continuidade. Encosta aqui e aqui, ó. Ó, tá bom. Beleza? Então, essa auricular. Motor vibracal. Esse aqui é o alto-falante de mídia, né? Que é o alto-falante do YouTube, é o alto-falantezinho. Tá faltando um pedaço dele aqui em cima que arrancaram. Então, ó, nesse telefone eu tenho auricular e alto-falante separado, né? E aí, para fazer a medição é só encostar aqui, ó, a mesma coisa. Ó, não deu nada lá, significa que tá com defeito. Tá com problema. Arrancaram aí a capinha aí, né? Aqui, ó, aqui eu tenho esse flex aqui, ó. E aqui a gente tem antena, tá vendo? Esse cabinho aqui, ó, conectado aqui. O sinal sai da placa, passa por esse cabinho e chega aqui, ó. Né? Cadê a carcaça dele? Tá aí não? Não. Não. Já tava desse jeito. E aí a carcaça encosta aqui e na carcaça que fica a antena. Beleza? Esse sensor aqui, gente, ó, é o sensor de proximidade. Esse quadradinho aqui, ó. É aquele sensor que quando você leva o aparelho aqui no rosto, a tela apaga. Ah, entendi. Tira, a tela acende de novo. Então esse aqui é o sensor de proximidade. Aqui a gente tem a câmera traseira, câmera dianteira. Aqui a gente tem a base de carga, né? Esse aqui é a base de carga, beleza? E aí a gente tem os sockets, né? De chip, de operadora, chip de operadora. Aqui eu tenho o microfone, ó, tá vendo? O microfone tá aqui, ó. Esse é o microfone, beleza? O que mais que a gente, por enquanto, que eu vou falar aqui? Por enquanto é só isso. Nesse aqui, ele fica nesse aqui mesmo, né? Os meus alto-falantes? Então vamos lá, ó. Câmera traseira, câmera dianteira, motor vibracal, microfone tá aqui, ó. Tem esse também. Tem esse Tem alto-falante esse aí, alto-falante que é de mídia, né? Uhum. Sai o som. É. É só isso aqui por enquanto.